Olá, pessoal. Ângelo Primo, junto com vocês, aí iniciando mais uma aula, né? Seguindo a nossa estrada do raciocínio lógico, noções de lógica, né? Que é o nosso trabalho. E lembrando sempre, no caso, aí se você dá uma parada, vai baixar lá o material para acompanhar a aula. Se você já se inscreveu, ative o sininho. Se não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho. O sininho é sempre, né, para dar no caso lá, os alertas de quando tem novidades, tá certo? Deixe o seu like, seu joinha, que é uma forma aí de deixar para o pessoal que você está gostando da coisa, não é isso? E aí, estamos dentro do raciocínio lógico, noções de lógica, e hoje nós começamos o nosso estudo com a parte, deixa eu passar para lá, né? No caso das noções de lógica, como eu falei, né? Porém, iniciando o estudo das proposições compostas, né? A definição, né? No caso aí, a parte de reconhecimento, isso é cobrado em algumas organizadoras aí no caso, né? Que às vezes você está acostumado a prestar concurso com um determinado modelo, uma determinada organizadora que você adora, e de uma hora para outra aparece uma outra né, ele acaba cobrando esses conceitos aí iniciais, né? Então, o que é uma proposição composta, o que é uma proposição simples, né? Então, esses conceitos são importantes, né? A gente sempre precisa estar atento para essa jogada. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui falar sobre a nossa proposição composta. E aí, eu preciso definir o que é uma proposição composta. Então, vamos puxar lá de trás. Proposição é uma sentença, né, da língua portuguesa, tá certo? Que não pode ser exclamativa, imperativa, né, interrogativa, mas pode ser julgada verdadeira ou falsa. Isso nós começamos a nossa caminhada. A proposição simples é aquela que transmite apenas uma ideia, chamada de atômica, né? Porque ela só transmite uma ideia. Maria é alta, acabou, ponto, né? Agora, nós vamos trabalhar com uma proposição que junta proposições simples, por exemplo, né, no caso, para criar uma ideia um pouco mais complexa, né? Então, essa é a ideia do caso, né? Ela é uma frase, porque continua sendo frase da língua portuguesa, isso é importante. Enquanto nós estivermos usando proposições, né? Usando a linguagem natural, linguagem que nós nos comunicamos e escrevemos, ela continua sendo uma frase da língua portuguesa. Só que agora ela vai ser mais complexa, porque nós vamos ligar ideias, tá certo? Ela tem um pensamento, ela cria, né, aquela frase, uma expressão de um pensamento que não é mais singular, né? Por quê? Vai ser ligado duas ou mais proposições. Então, a ideia vai ficar mais complexa, tá certo? Na língua portuguesa, dependendo do elemento que você usa para ligar, você está transmitindo uma certa ideia. Isso aí continua valendo, né? Não tão, vamos dizer assim, complexo como é na língua portuguesa, se eu estou ligando ideias dependentes ou independentes, mas aqui a ideia é exatamente essa, né? Nós vamos ligar, né, duas ideias, tá certo? Como eu coloquei, podem ser independentes ou dependentes, mas eu vou ligar duas ideias. Eu vou criar uma frase mais complexa, eu vou criar uma ideia mais complexa no caso. E aí nós temos a nossa proposição composta, né? Então, ela vai ligar ideias, mantendo as características iniciais que nós colocamos sobre proposições, tá certo? Essa é a ideia da proposição composta. Então, é uma proposição mais complexa. Por quê? Liga, né? É construído em cima de ligação de ideias. Essa é o caminho que nós vamos seguir. E com isso daí, o que acaba acontecendo, né? Elas têm nomes próprios, né? Tá certo? Deixamos de falar em frases e falamos aí, né, em outras situações. Então, a nossa proposição composta, né, ela pode ser chamada, né, de fórmulas proposicionais ou então chamado de moleculares. E molecular vem a ideia exatamente, né, da química, né, que eu tenho o átomo, que é a proposição simples,
e eu tenho, né, o elemento constituído desses átomos ligando entre eles, né, que são as moléculas. Então, eu tenho a proposição simples e eu tenho, no caso, né, as proposições moleculares, que são as nossas proposições compostas aí, né? E, como eu falo, né, ela liga ideias. Então, se eu tirar o elemento de ligação, as ideias, né, separadas continuam sobrevivendo. Isso daí que é importante, né? Isso passa a ser um outro ponto para você identificá-las, né? Ela pode ser dividida em outras sentenças mais simples. Por exemplo, quando eu falo que o João é rico e a Maria é médica, eu estou trabalhando duas ideias, tá certo? Através do E, né? Que é um elemento de ligação. Agora, se vocês tirarem daqui o E, eu vou tirar o E, tá bom? Tirei. João é rico, tem ideia própria. Maria é médica, tem ideia própria, tá certo? Quando eu coloquei o conectivo, eu criei uma ideia, né, mais complexa, mais ampla, abrangendo, né, outro universo aí no caso, tá certo? Então isso é importante, né? A proposição simples, se você tirar o elemento de ligação dela, que é o verbo, perde o sentido total. Não dá para quebrá-la em pedaços menores. Agora, a proposição composta, quando eu retiro dela, né, no caso, o elemento que serve de ligação, um caso, então ela vai, né, continuar tendo ideias próprias às suas partes. Quer dizer, né, eu consigo quebrar em pedaços menores. Essa é a ideia. Isso daí é sempre importante, como eu falo, que é para você resolver alguns tipos de questões, porque eles pedem para você identificar, né? Então, como é que eu identifico ela? Dessa maneira. É uma das maneiras, né? É uma frase que, se eu tirar o elemento de ligação, as outras, né? Os pedaços que sobram têm, no caso, sentido próprio. Legal? Essa é a ideia, né? Eu consigo quebrar em coisas menores, mantendo, né, o sentido próprio de cada uma delas, tá certo? Por exemplo, tem aqui, ó, uma questãozinha aqui, sim, que ele diz assim, do Sebrasp, né? Então, eu estou acostumado com, sei lá, Vunesp, e um dia aparece Sebrasp na minha vida. A Vunesp não trabalha nesse nível. O Sebrasp já cobra outras coisas, né? Por isso que é importante fazer isso daí. Você sabe que essa primeira fase do nosso projeto é sobre a parte de lógica, no caso, noções de lógica, que nós estamos colocando a teoria, né? E a segunda fase já está funcionando, que é resolver questões. Né? Então, nós temos aí questões envolvendo essa parte aí. Por quê? Né? Porque eu preciso conhecer outras bancas, eu preciso, né, ter ideia do que acontece, tá certo? Essa situação. Então, a frase 1 fala, né? Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. A resposta, frase 2, né? A resposta branda acalma o coração irado. Frase 3, o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Frase 4, se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Tendo como referência as 4 frases acima, julgue o item seguinte. Então tá lá a minha frase. A terceira frase é uma proposição lógica composta. Tá certo ou tá errado? Né? Então, a terceira frase é essa, né? O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Essa frase que eu tenho que analisar, e ele está perguntando se é uma proposição lógica composta, tá certo? Então, eu fiz aqui um esquema que seria bom você, quando ler e termina, já ter isso na cabeça. Qual que é o assunto? Proposição composta, né? Qual é a base teórica? Identificação, reconhecimento. Quanto tempo eu devo demorar nisso? 2 minutos, um para ler, um para resolver, tá certo? Como é que ela é classificada? De cunho teórico. Se eu não souber o que é uma proposição composta, né, já é. Tá certo? Qual o grau de dificuldade? Mediano, porque isso daqui, uma leitura é suficiente para resolver. Tá certo? Como é que eu vou resolver? Usando a teoria. Muito bem. Por último, não tem macete. Ou sabe ou não sabe. Legal? Então é isso daí que nós vamos trabalhar nessa situação. Fala, professor, tá aqui, vamos analisar. Essa frase está trabalhando duas ideias ou uma ideia só, né? Ele fala assim: o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem, né? O que está ligando o orgulho e a vaidade com o restante da frase? É o verbo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o são, né, e cortar, tirar daqui,
eu tenho orgulho e vaidade separado de as portas de entrada da ruína do homem. Ou seja, eu tirei, né, o elemento de ligação, que no caso aqui é o verbo, e a frase, né, os pedaços não têm vida própria. Essa é a ideia, né? Então não pode ser considerado uma proposição o quê? Composta, né? Porque a proposição composta, quando separada, as partes continuam tendo vida própria. Segunda forma que eu posso trabalhar, está trabalhando um assunto só, né? Não está ligando ideias. Tá certo? Está ligando sujeitos, mas não ideias. Então, ele fala assim: orgulho e a vaidade, sujeito, dois sujeitos, né? São as portas de entrada da ruína do homem. São dois sujeitos que têm essa qualidade. Não estou trabalhando, né, com duas ideias. Não, estou trabalhando com dois sujeitos e uma ideia. Então, também não caracteriza a nossa proposição do tipo composta, né? Então, isso é importante para você poder identificar e reconhecer, né? Quer dizer, eu preciso saber qual é a definição de uma proposição composta, né, para poder o quê? Identificar e reconhecer. Tá certo? Então, é uma proposição lógica composta? Tá errado, não é. Tá certo? No caso aí, nós teríamos esse formato. Então, isso é importante, né? Algumas organizadoras não cobram, outras cobram. Como nós já estamos estudando, é bom você estudar desde o começo e ter, né, esse grau de conhecimento lá, que é sempre importante, tá certo? Muito bem. Quem que é o elemento que liga, né, as ideias dentro da proposição composta, né? Então, eles têm um nome próprio aí interessante, que é conector, né? Então, o elemento que liga aí, no caso, ele é chamado de conector lógico, né? Ou simplesmente conector, tá? E, né, podem ser, dependendo da situação, podem ser palavras, ok? Como elas podem ser o quê? Símbolos. Inicialmente nós vamos tratar com palavras, mas vai chegar o momento que nós vamos tratar com símbolos também, né? Que é uma linguagem universal. E palavras é uma linguagem que a gente chama de língua natural aí no caso, tá certo? Então, eu posso ligar através de palavras, as ideias, ou posso ligar através de símbolos, aí no caso, tá certo? Então, eles vão servir para construir uma ideia de operação lógica. Como, professor? É assim, você fala 2, você fala 3. São números. Quando você fala 2 mais 3, você criou uma operação, no caso, né? E o conector tem essa ideia, criar uma operação, né? Mesmo na língua portuguesa, você está criando, né, uma operação de adição, né? Tem o E aditivo, tá certo? Então, é assim, é muito próximo, né, esses conceitos aí no caso, tá certo? E o que a lógica quer e o que a língua portuguesa acaba fazendo, tá certo? E aí, o que, que vai acontecer? Isso é raro aparecer, é muito específico, mas só para não ficar no vácuo, né? Quando ele é escrito na linguagem natural, o que, que é linguagem natural? É a língua portuguesa, é o que nós estamos escrevendo aqui, né? Olha só que interessante aqui, não sei se você vai achar interessante, eu acho, né? Eu gosto disso daqui, ó. E ele é chamado de conector porque liga, certo? Frásico porque vai criar uma frase. E essa frase é na língua portuguesa, no caso. Então, quando você escreve o conectivo, ele é chamado de conector frásico natural, porque é uma frase, tem um sentido, vem da língua. Eu tenho que saber se eu estou usando corretamente para transmitir a mesma ideia, né? Agora, quando ele é usado como símbolo, né, no caso, aí o que, que vai acontecer? Ele é chamado de conector lógico. Então, um é chamado de conector frásico natural e o outro é chamado de conector lógico aí no caso, tá certo? Então, para resumir as ideias, uma proposição, né, composta pode ser formada por um ou mais conectivos. Um ou mais. Eu posso ter um conectivo, né? Eu posso ter dois, três, depende da complexidade da frase que você quer montar aí no caso, tá bom? Então, nós temos aí os nossos conectivos no caso. E cada um deles que aparecer aí, né, dentro da lógica, tem o seu nome próprio. Às vezes vem lá da língua portuguesa, né? Às vezes vem lá da língua portuguesa, e às vezes, no caso aí, né, ele acaba aparecendo de. Opa, apertei o botão errado, né?
e às vezes, né, tem um nome associado à ideia da lógica. O que ele transmite aí no caso, né? Então nós temos aqui 6 conectivos, tá certo? 6 conectivos, né? O E, que é escrito na língua, né, na linguagem natural, o conectivo E, é chamado de conjunção, tá certo? Então o E é chamado de conjunção. O OU, você tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Muito cuidado. Por quê? Quando a gente junta os mundos da lógica e da língua portuguesa, o pessoal traz algumas coisas que treinaram na língua portuguesa. Só que na lógica, nós temos que tomar cuidado, porque a lógica, ela reclama da língua portuguesa, porque ou a língua portuguesa é muito frouxa, ou ela aperta muito, né? Então a lógica é crítica disso daí. E o ou é uma situação complicada, porque dentro da língua portuguesa nós temos 2 tipos de ou, né? Então você tem o ou inclusivo e o ou exclusivo. E na lógica você tem os 2 tipos de ou, que é inclusivo e exclusivo, tá certo? Então o que vai acontecer? Quando eu pego uma frase que eu trago para a lógica, eu preciso ver se aquela frase está transmitindo a ideia que eu quero transmitir, né? Então, o ou inclusivo, nós vamos analisar depois, ele é mais, né, ele permite mais coisas. O ou chamado de exclusivo, ele é mais restrito. Então, o que acontece, né? Nós teremos algumas aulas aí discutindo cada um deles, porque permite isso, né? Quais são as formas que eu posso utilizar dentro da língua portuguesa, né, e trazer para a lógica que mantém a mesma ideia? A língua portuguesa, né, é muito rica, né? O que eles chamam de conjunção lá é diferente da nossa conjunção aqui no caso, né? Porque conjunção é uma categoria, né? Aqui não, a conjunção é um elemento estudado. Então, o que acontece? Cada conjunção tem o seu sentido, está ligando ideias dependentes ou independentes, né? Essa é a situação. Então, o ou, né, no caso aqui, com a ideia de disjunção inclusiva e exclusiva, a gente tem que tomar sempre cuidado. Agora, quando a gente vai para o mundo do símbolo, você vai perceber que esse problema não existe, porque o símbolo é adequado para aquilo lá, tá certo? Então tem o condicional, ou chamado de implicação, né? E tem implicação material, tem uma série de situações aí para pensar, né? Mas a forma mais comum de ser escrita é o C, então. Eu falo forma comum porque nós vamos depois analisar exatamente isso. O que nós teríamos da língua portuguesa para substituir esses conectivos que estão aqui, tá certo? E isso daí, tá legal? Então, tem que sempre pensar assim. Depois, eles vão colocar coisa para esconder isso daí, professor? Sim. Por quê? Porque se ficar muito na cara, né? Se ficar muito na cara, fica fácil. Então, você vai ver lá toda essa um paralelismo semântico que existe entre a língua portuguesa, né, e os conectivos da lógica. O ser e somente ser é chamado de bicondicional ou biimplicação. Por enquanto, eu estou mostrando o conectivo na língua portuguesa, linguagem natural, né, e depois a gente vai descrever cada um deles, para você ir se acostumando. E aqui uma, né, aparente novidade aí, né? O não, ele é considerado como conectivo, né? O não com a ideia de é falso que, né? Maria não é alta. É falso que Maria é alta, né? Então, a ideia, né, no caso, a gente tem que se acostumar também, porque isso daí vem da língua portuguesa, mas, né, não com essa visão. A palavra não com a ideia de é falso que, tá certo? Ele vai expressar para nós também um conectivo lógico, apesar de ele não conectar frases. Olha só que interessante, né? Por quê? Porque é conveniente, é interessante considerá-lo como sendo, né, um conectivo. O não tem 2 funções, né? Ele é chamado também de modificador. Quando ele modifica a frase, né, ele é o modificador, mas ao mesmo tempo ele é chamado de conectivo quando a finalidade dele é analisar a tabela verdade, tá certo? Então isso é interessante para a gente poder, né, no caso aí, trabalhar mais adiante, tá certo? E aqui alguns exemplos, né, do conectivo no caso. É lógico que dependendo da língua portuguesa, quando você usa o conectivo, a frase fica sem sentido. Lembre-se, quem tem que ter sentido é a língua portuguesa. A lógica tem que ter lógica, né? Lógica com sentido chama-se língua portuguesa. Agora, a lógica sem sentido
É lógica, né? A lógica não precisa ter sentido sempre, não no caso, né? Então eu coloco lá, né? João é legal, Rita é alto. Conectivo E, João é legal e Rita é alto. Você viu que eu peguei duas coisas, né, separadas, que têm sentido próprio. Quando eu coloquei o conectivo E, eu ampliei a ideia, né? Eu estou trabalhando com outro universo, tá bom? Bia é rica, Pedro não é feio. Ou, né? O ou do tipo inclusivo, tá certo? Bia é rica ou Pedro não é feio. Carla é boa, né? Edu é mau. Ou Carla é boa ou Edu é mau, tá certo? Então, aqui no caso, ou, nessa situação. Mel é aluna, Paulo é professor. Então, se Mel é aluna, então Paulo é professor. Luiz é bom, Laís é lenta, né? Sei somente C. Como é que ficaria? Luiz é bom, sei somente C, Laís é lenta. Né? E João é médico, com a ideia de é falso o quê, né? Tá certo? Então não poderia ser assim. É falso que João é médico. Ou João não é médico. Deu para entender o não, né, com essa ideia? João não é médico, tá certo? Então eu poderia ter escrito assim. Então ele ficaria com a ideia de que, né, no caso, é falso o quê? Essa situação. Então isso daqui é para você começar a se acostumar a ter o visual, entender o que nós temos que procurar em relação a essa situação, né? Na lógica, né, nós temos que identificar estes daqui. Se aparecer alguma coisa, né, diferente disso, aí eu tenho que trazer para esse mundo para poder trabalhar as situações. Legal? Vamos lá? Ah, tem aqui. Tem alguns exercícios voltados para isso, né? Então ele está perguntando aqui para nós. A alternativa que apresenta um exemplo, né, de proposição composta, né? Antônio é cantor, Maria é alta, Joaquim está em Vila Lângaro, né? Maria gosta de música eletrônica, ou Maria estudou e João e Maria estudou e Antônio, eu ia mudar já a pessoa, ia dar encrenca, né? Passou no teste, tá certo? Então, o que ele quer? Que você identifique a proposição composta em função do quê? Do conectivo que está ligando ela. Não só da ideia, né? Mas sim do conectivo que está ligando lá no caso. Então, o tema é proposição composta, reconhecimento, a partir do quê? Dos conectivos, né? 2 minutos para resolver, por quê? Né? É conhecimento teórico, eu tenho que saber identificar conectivos, né? Esse conectivo não está escondido, tá certo? Qual vai ser a aplicação? Conhecimento teórico não tem macete. Por quê? Porque eu simplesmente vou ter que identificar, né, a proposição composta lá. Antônio é cantor, é proposição simples, né? Maria, eu vou riscando aqui, ó. Antônio é cantor simples, Maria é alta, proposição simples. João está, né, em Vila Lângaro, tá certo? Proposição simples, né? Maria gosta de música eletrônica, proposição simples, tá certo? Por quê? Cada uma delas trata de um único tema, né? Professor, mas não tem que aparecer o essas coisas? Não, Aristóteles falava, né, para você colocar a situação não é. Mas é que fica esquisita na língua portuguesa. Falar assim, Maria é gostadora de música eletrônica, né? Tá certo ou não? Então fica esquisito, né? Legal essa situação, né? Então, é aquela ideia, no caso, né? O que está ligando aqui é o verbo, né? É uma proposição que fala uma frase que só fala de uma ideia, né? Então, aí, no caso, fica mais fácil. Agora, na alternativa E, tem essa ligação, né? São dois assuntos que eu estou ligando, né? Maria estudou, então Maria é estudante, né? E Antônio passou no teste, né? Deu para entender no caso? Então eu estou ligando duas ideias dentro daquelas situações, né? De ser proposição simples e tudo mais. Então essa daqui é uma proposição composta, né? Que os elementos são ligados através, né, do conectivo E, tá certo? Então essa daqui é o nosso conectivo E. Portanto, né, essa é a proposição composta lá no caso. Então, reconhecer proposições compostas é muito comum,
né? Às vezes num nível um pouco mais simples, às vezes, né, com um grau de complexidade mais elevado. Normalmente o Sebrasp é o que, né, proporciona isso daí, e a Quadrix também, tá certo? O que mais que nós temos aqui? Associo, né, o conectivo da coluna 1 à respectiva proposição composta, que exemplifica esse conectivo na 2. Né? Então, coluna 1, negação. Negação, conjunção, disjunção e condicional, tá certo? Maria e Paulo são técnicos eletricistas, Maria não recebe o auxílio moradia, se Paula é técnico eletricista, então ele trabalha, né, no plantão de emergência, tá certo? E Paulo ou Maria estão de férias aí no caso. Então ele quer que você ligue, né, esta situação aqui, no caso, né, com essa outra situação, né, para esses elementos aí, ok? Vamos lá então para esse formato. Então nós temos aqui a proposição composta, né, que ele quer que identifique os conectivos. É fácil, você aí tem, né, no máximo 3 minutos para fazer, lendo e procurando aí a situação, né? Então, o que nós podemos verificar? Por exemplo, condicional é fácil, né? O condicional é 4, o condicional é o C, então, né? Tá certo? Conjunção é o conectivo E, disjunção é o conectivo OU, né? Então, nós temos aqui disjunção, seria o 3. Tá certo? Negação, nós teremos aqui, então, é o não, né? Maria não recebe auxílio moradia. Não é verdade que Maria recebe auxílio moradia. Então, tem a ideia de não é verdade que, portanto, sobrando o 2 por exclusão. Não é isso? Então, nós teríamos aqui no caso, né, essa sequência, 2, 1, 4, 3, para verificar. Então, aqui é uma situação, como eu falei, eu vou identificar, né, claramente, aí no caso, pelo conectivo, o que nós temos para essa situação, ok? Aqui. Muito bem. Opa. Pulei demais. Pulei demais? Pulei demais. Temos aqui uma outra. Está aqui, essa é a nossa resposta, né? Me localizei aqui no caso. Perfeito. Quase perfeito. Aqui tá bom. Ok? Muito bem, vamos lá para a próxima. Leia as frases abaixo sobre lógica proposicional, né? A frase que horas são é uma proposição. A frase o dobro de 2 é igual a 6 é uma proposição. A frase Ana poderá dirigir sem somente ser ela não beber, trata-se de uma biimplicação. E a frase hoje está fazendo muito calor ou é domingo é uma conjunção, tá certo? E a sequência correta é que 2, 3 e 4 são corretas, 2 e 3 corretas, 1 e 3 corretas, 1, 2 e 4 estão corretas aí no caso, tá certo? Então, que tipo de questão que é? Proposição composta, né? O assunto é proposição composta, identificação do conectivo, tá certo? 3 minutos, ler e resolver, né? Não tem muito o que filosofar a respeito dessa parte, ok? Vamos lá então? A frase que horas são é uma interrogativa. É uma proposição? Não. Né? Não pode ser proposição, frases interrogativas, imperativas e assim por diante. Né? O dobro de 2 é igual a 6. É uma proposição? Sim, é uma proposição simples, né? Porque ela está falando apenas de um tema, né? O dobro de 2 é igual a 6, tá certo? Então, é uma proposição, sim. Ele não classificou se é simples ou composto, mas é uma proposição, né? A frase Ana poderá dirigir se e somente se ela não beber, trata-se de uma biimplicação, né? Implicação é o condicional, biimplicação é porque tem 2C,
Tem um C aqui, né? E tem outro C aqui no caso. É uma bimplicação? Verdade. Ok? A frase é... Deixa eu só sumir daqui um minutinho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, a frase hoje está fazendo muito calor. Ou é domingo, é uma conjunção. Não, é uma disjunção, né? No caso aqui. É uma disjunção do tipo aí inclusiva, né? Então, nessa situação aqui, essa também seria falsa. Tudo bem? Portanto, né, são verdadeiras, são corretas a 2 e a 3, tá certo? Então, a sequência correta apenas as assertivas 2 e 3. Legal? Então, o que acontece aí no caso, né, para esse tipo de questão? É conhecimento aqui do conectivo, você viu que tinha identificação também de proposição, né, com a definição. Então, quanto a gente menos espera, como eu falei, depende da organizadora que você vai prestar lá no caso, né, aparece isso daí. Né? A gente não pode pensar que é só dentro do nosso mundo lá, ok? Tem mais alguma coisa desse tipo, professor? Vamos ver. Né? Na proposição composta, ou lógica é fácil, ou João não gosta de lógica, temos um sentido de conjunção, disjunção, disjunção inclusiva, condicional ou bicondicional, tá certo? De novo, é sobre proposição composta, identificação, né, reconhecimento do tipo de conectivo, 1 minuto para você fazer isso, tá certo ou não? Porque ou você sabe ou você não conhece. Só quando ele vem camuflado, vamos dizer assim, aí tudo bem, você gasta mais. Mas esse daqui não, já está muito na cara, você tem que treinar essa situação aí no caso. É fácil, não tem macete, porque é conhecimento. O que nós temos aqui, né? A frase começando com ou. Ou, eu falo, é o encrenca, né? Ou. Então, o que acontece? É sempre assim, professor? Não, tem que tomar cuidado. Na lógica, quando aparece isso, está resolvido. O que nós vamos estudar depois é como vem na língua portuguesa, isso é problemático. Então, para a lógica, ou, né, de um modo geral, chama-se disjunção. E aí você tem, né, 2 tipos de disjunção. Deixa eu escrever aqui. Disjunção. Certo? Bonitinha minha letrinha aqui. Estou com uma canetinha nova, alta tecnologia. A gente vai evoluindo, né? Agora, que tipo de disjunção? Ou, ela é do tipo exclusiva. Por que exclusiva? Ou, né? Mas depois nós vamos estudar que às vezes a coisa não é tão simples assim. Às vezes a língua portuguesa coloca um complemento, né? E aí o complemento muda tudo. Mas aqui não tem complemento. Ou lógica é fácil, ou João não gosta de lógica, né? Ou uma coisa ou outra, mas não ambas aí no caso. Então, o que nós temos aqui? Uma disjunção do tipo exclusiva, tá certo? Tá aí. E voltamos aqui, deixa eu descer aqui. De novo, né? Eu falo para vocês a respeito. Nossa senhora, tá aqui, eu estou perdida. Agora sim, a respeito, né, de você se inscrever lá no caso, né? Você está participando agora, está assistindo o que seria a nossa primeira fase, falar sobre a parte de teoria. A teoria é um pouco mais extensa, porque tem que ser profunda. Não estou fazendo questão de ser superficial, não, viu? Esse negócio de TikTok não funciona com teoria, principalmente dentro da lógica, e o pessoal tem apertado muito, né? Está evoluindo. Acabaram assim, as questões fáceis, as fáceis ficaram por aí, né? Então, teoria é uma coisa que você tem que levar a sério, né? Estudar várias vezes, não pode ficar dúvida. Tá certo? Tá aqui, né, o endereço da rede social, se você quiser me encontrar, né? Você está aí no canal, já está me assistindo pelo canal. Se não está inscrito, se inscreva, né? Se já está inscrito, ative lá o sininho, né? Essa é a ideia de você saber que vai ter, né, mais novidades aparecendo aí no caso, tá certo? Então, essa aula, quando eu subir, no caso, você vai ser ativado, vai ser avisado, né? É essa a ideia do sininho, tá certo? E, ao mesmo tempo, nesse momento, já existe a segunda fase ocorrendo, que é a resolução de questões. Então, vai lá
para ver a resolução de questões das aulas já gravadas, né? Porque é essa jogada, né? No caso aí, você fazer a teoria e depois vai reforçar. Eu faço exercício durante a aula para dar ideia e depois tem questões lá que vão aumentando o grau de dificuldade, tá certo? É isso aí. Então, por enquanto, Ângelo Primo se despedindo, um abraço e voltamos aí com certeza para novas, né, aulas. Tchau.